Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do nosso Intríade. E a gente sempre tem conversado aqui nesse programa, nesse encontro tão especial de bate-papo, sobre diversos temas. E um tema que tem sido muito recorrente, até porque também é um tema que eu acho muito relevante, porque eu gosto também, é de empreendedorismo. E hoje, o nosso bate-papo não é só sobre técnicas de empreendedorismo, como fazer para ser um grande empreendedor. Não, hoje é um bate-papo realmente para você acompanhar a história de alguém que começou a empreender e deu certo. Porque, na verdade, tem muita gente que tem medo de empreender porque já começa a enxergar e achar que não vai dar certo. Todos nós temos capacidade de empreender. É só a gente, de fato, ter coragem, que talvez seja a coisa mais importante. Eu acho que é o recurso mais importante para alguém que vai empreender, chama-se coragem. Aí depois vem a organização, planejamento, aí já a parte mais técnica, tá bom? E para conversar comigo sobre esse tema, eu estou aqui com ela, com a Vitória Nicole. Eu não quero assim, tá? Mas a Nicole, é porque a gente conhece a Nicole desde criancinha, né, Nicole? É verdade. Muito obrigada, pastor, pelo convite. Estou muito animada, muito feliz de compartilhar esse momento aqui com vocês. Espero que seja a bênção na sua vida e na vida de quem vai acompanhar a gente. Maravilha. Então vamos lá, vamos começar. A Vitória hoje é uma empreendedora de sucesso, Amém. né? Que começou do zero. Então, assim, para a gente falar do zero, vamos começar lá do zero, né? Primeiro, o que te levou a querer empreender? Tá. Eu acho que o primeiro motivo que leva a gente a empreender, eu acho que a todas as pessoas é a lisura, né? É o fato de você estar... Ou seja, você está sem dinheiro, né? E aí, eu já tinha começado a trabalhar, eu trabalhava na empresa do meu pai. E aí, o grande problema de trabalhar lá, que na verdade não era um problema, ele queria me ensinar, era que eu recebia bem pouco. E recebia menos que um salário mínimo, porque eu vivia me atrasando. Então, todos os meus atrasos eram descontados e eu realmente não tinha nem... a metade do dinheiro eu gastava para ir para lá e a outra metade eu gastava para ir para a faculdade. Então, acabava todo o dinheiro, né? E aí, eu quis começar um negócio, né? Conversando com o Christian, que é o meu marido. Sim. Conversando com ele, eu dizia, amor, poxa, eu tô muito sem dinheiro e tal, o que que eu faço? Não tem dinheiro pra comprar roupa, pra sair, pra nada. Não tinha dinheiro pra nada. A minha sorte era que eu ainda morava com os meus pais, então eu ainda era mantida na alimentação, mas a minha família, no caso, morando com a minha mãe, não é um local onde se tem muitos recursos. Então, ela me mantinha ali no básico e só. O resto você se vira. E aí, tá. Falei com o Christian, e aí o Christian falou assim, pô, tu não tem vontade de vender alguma coisa e tudo mais? E aí eu disse, olha, a única coisa que eu vi a mamãe vendendo, né, ao longo de todos os anos foi joias. Mas não sei se eu teria aptidão para vender joias, ouro, pedras preciosas e tudo mais, se eu me daria bem, se eu teria público para isso. Aí ele disse assim, então, o que tu acha de uma ideia assim de bijuteria? Aí eu disse, boa ideia. Aí a gente foi no comércio, né, procurei várias coisas lá no comércio, várias bijus e tal, e comecei a vender no meu Instagram pessoal, tipo assim, para as meninas que me acompanhavam, amigas, né? Fui mostrando, olha, gente, comprei essas bijus aqui e tudo mais, o que vocês acham? Aí mostrava em mim, mas muito tímida ainda, porque eu sou aberta com as pessoas que eu convivo, né? Faço graça e tudo mais. Mas na internet, esse negócio de vender na internet ainda era uma coisa que me constrangia um pouco. E aí eu comecei a vender e, incrivelmente, sempre saía tudo que eu comprava do comércio. E aí já me ajudava lá com uns R$300 a mais na semana, uns R$400 por semana, porque eu comprava semanal. Ia lá na segunda, comprava as coisas e na sexta-feira já tinha acabado tudo que eu tinha comprado. Eu guardava o dinheiro para recompra e o resto eu ficava, né, para me ajudar. E aí, ok. Depois disso, eu via que eu estava enfrentando um grande problema
com as bijuterias do comércio. Por quê? Era tudo do chinês. Então, não tinha banho bom. E toda vez a menina colocava no pescoço e empretava o pescoço dela. Aí lá veio Ficava problema vez. pra mim. Aí falava, eu dizia, gente, poxa, não tem garantia e tudo mais, mas eu vou ver aqui, vou te dar um brinde, ou eu vou substituir esse colar, porque o valor que eu colocava na peça me dava a possibilidade de substituir, exatamente, para substituir a peça. Então, eu ia lá e substituía a peça para ela e tudo mais, para não perder a cliente. Principalmente se ela já estava se tornando uma cliente recorrente, né? Semanalmente ali comigo. E aí, tudo mais. E aí, eu cheguei com o Christian e falei assim, poxa, a gente está tendo problema com o banho. Então, eu acho que a gente tem que investir num negócio melhor, né? Em semijoias. E aí, semijoias com banho de qualidade mesmo, com banho ouro 18K, com garantia e tudo mais. E aí, ele falou assim, mas o investimento é alto. Eu disse, pois é, então eu vou tentar com o papai. Primeiro, a gente vai pro caminho mais fácil, né? Primeiro pro patrocinador. Pro patrocinador. Pai, seguinte, eu quero começar a empreender. Aí ele falou, legal. Ele disse, o que você quer fazer? Aí eu disse, eu quero começar a investir, eu quero investir em semijoias, quero começar uma loja de semijoias, eu preciso de 5 mil reais emprestado. Aí ele falou assim, ele foi curto e direto. Ele disse assim, olha, se você quer começar a empreender, você não pode querer empreender com o meu dinheiro. Você tem que buscar empreender com o seu dinheiro. Então, se você precisa de 5 mil reais, eu indico você ir no banco, pedir um empréstimo de 5 mil reais, porque você está acreditando que o seu negócio vai dar certo, né? Então, você sabe que você vai pagar o banco. Então, você vai lá, pede o empréstimo do banco e você paga com os lucros do seu negócio o empréstimo do banco. Aí eu disse, nossa. Primeira aula. Muito obrigada. De empreendedorismo. Então, tá tudo certo. E aí eu disse, mas eu não quero me endividar no banco e tudo mais. E aí entrou o Senhor na jogada. Eu fui orar, né? E eu disse, o Senhor, eu disse, pai, eu não queria me endividar no banco, não queria entrar, porque eu realmente não sei se vai dar certo. É uma coisa nova pra mim, eu vendia, tipo, um acessório, um colar de 20 reais, 15 reais, e se eu fosse começar a vender as semijoias, já seria um colar de 100 reais, 120 reais, e eu não sabia se o meu público... Tinha esse público aí, né? Exatamente, se ele ia me responder nisso daí. E aí, eu disse... Pai, se for da tua vontade, se o Senhor estiver nisso, se essa não for uma ideia da minha cabeça, me manda um recurso. Faz alguma coisa. E aí, gente... É tipo Deus trocinador agora. Foi o pai trocinador oficial. Aí eu orei ao Senhor na sexta-feira. Isso era numa sexta, o fim da semana eu ainda trabalhava na empresa, né? E aí, na sexta. Quando foi na segunda-feira, eu recebi uma ligação de uma pessoa que me conhecia como o Senhor me conhecia. Uma pessoa distante, assim. E aí, ela ligou e disse, Vitória, eu passei o final de semana inteirinho pensando em ti. Aí eu disse, foi mesmo, fulana? Ela disse, foi. O nome dela é Marciene, não, eu posso dizer porque ela foi uma bênção na minha vida. Ela disse assim, Vitória, eu passei o final de semana inteirinho pensando em ti. Tu não tem vontade de começar a vender semijoias? Juro pra vocês. E aí eu disse assim, olha, Márcia, eu tenho vontade. Só que eu não tenho dinheiro para investir nisso agora, é um investimento alto. Para que eu tenha muitas opções para minha cliente, eu não posso investir R$1.000. Porque no Instagram, que era a plataforma que eu queria utilizar para mostrar, eu não podia chegar e mostrar tipo, 2 opções aqui de colares, 2 de brincos. Porque a mulher quer ver variedade, né? Ela quer ver um local vasto ali de opções para ela. E eu tinha que investir bastante. E não tinha esse recurso. E falei para ela, olha, eu não tenho como, mas com certeza queria e tudo mais. E aí ela falou assim, olha, tudo bem que tu não tem dinheiro, mas eu acho que tu pode conhecer o produto. Então, lá no Princesa Louçã, vai estar um fornecedor que vem de Belo Horizonte e tudo mais. Vai lá para tu conhecer os produtos dele. Resumo, na hora do meu intervalo lá na imagem, eu fui lá na Princesa Louçã. Chegando lá, eu olhei uma mesa assim, muitas opções, várias. Ele tirava, depois botava outras. Eu, meu Deus, o que é isso, Senhor? Ai, pai. Aí, olhei e ela disse, e aí, tu gostaste? Aí eu disse, gostei. Ela disse, Vitória, eu vou te falar uma coisa.
o Senhor me falou que se eu te abençoar, eu serei muito abençoada. Então pode escolher tudo que tu quiser que eu vou pagar pra ti. Acreditem. Tá vendo, Jaime? Eu te falo. Ela falou, eu vou pagar pra ti e tu me paga como tu puderes. À medida que tu fores vendendo, tu vais me pagando. E aí eu disse, meu Deus, tá tudo certo. Abusou, né? E aí fui lá e escolhi. Eu entrei lá com R$0 de dívida e saí de lá com 15 mil devendo. E aí eu disse, meu Deus, eu liguei pro Christian, e aí, amor? Ele perguntou, como foi lá, tal, tu gostaste? Eu disse, gostei, amor, de estar com uma dívida de 15 mil agora pra pagar. Meu Deus, tu é doida, isso é porque tu queria 5 mil reais. Eu disse, não, mas calma, que a gente vai vender isso daí. E a gente pegou as mercadorias no mês de maio, então era um mês ótimo, que era o mês das mães. Então a gente vendeu toda a mercadoria, todos os 15 mil reais no mês de maio. Eu comecei a mostrar para as minhas amigas por quê. É o que eu sempre falo, e eu não sei se o senhor compartilha desse mesmo pensamento, mas eu sempre digo que para o empreendedorismo dar certo, para você dar certo empreendendo, ele tem que ser a tua opção A. Ele tem que ser o teu plano A. Porque quando você tem um trabalho e você quer empreender paralelamente, é muito maior as chances de não dar certo. Com certeza. Porque você tem o recurso ali do seu trabalho. Não, eu sei que se não der certo aqui, eu tenho como me sustentar no meu trabalho. Mas quando tu só tens essa opção, tu vai fazer de tudo. Ou dá certo ou dá certo. Ou dá certo. Tu só tem essa possibilidade. Então, quando eu tive essa dívida de 15 mil reais, eu saí da imagem. Eu disse, olha, eu vou sair, tá, pai? Da empresa. Ele disse, olha, cuidado que tu pode te arrepender. Eu disse, não vou. Vai dar certo. Saí. E ele disse, então tá, então te vira lá. Aí, mano, todo mundo falou, tu não deveria fazer isso e tudo mais, presta atenção, não sei o quê, enfim. E aí eu comecei, fui vendendo, e eu disse, eu só posso fazer isso dar certo. Eu tenho que vender isso porque eu tenho que pagar a moça e eu tenho que pagar o fornecedor e tenho que fazer esse dinheiro aqui. E aí vendi tudo num mês. Quando acabou o mês de maio e eu tinha vendido tudo, eu falei pra ela, eu disse, oi, Márcia, tudo bem? Então, o homem foi embora, né? Que ele era de fora, né? E eu não tenho mais nada. Aí ela, meu Deus e tal, bora ligar. Ligamos pra fábrica e eles disseram assim, como assim tu vendeu tudo? Aí eu disse, mas você já trabalhava com isso? Eu disse, não trabalhava, mas eu botei pra vender. E aí eles falaram assim, então a gente vai te mandar consignado. Eles começaram a mandar a mercadoria para mim, para eu vender, né? O que saísse eu pagava e o que não saísse eu não pagava. Aí eu já não tinha mais uma dívida de 15. Eu já tinha uma dívida de 40 mil, porque eles mandaram 40 mil em acessórios para vender. Paguei ela, né? Tudinho bonitinho, o valor que ela investiu em mim. Paguei, fiquei com o recurso e comecei a vender os outros acessórios e fui pagando. Só que a mulher é difícil. Mas quando? Vocês já viram o livro para compreender a mulher? Eu comecei a pegar todo o dinheiro que eu ganhava e gastava. Loucamente. Pegava. Tô rica! Mano, eu dizia, Christian, vamos jantar, amor. Vamos comemorar, a gente merece. A gente merece. Olha essa bolsa. De onde surgiu essa bolsa? Essa bolsa do meu trabalho. Eu comecei... os lucros estão me rendendo. Bolsas, sapatos. E aí eu comecei a gastar o meu dinheiro, o dinheiro que eu tinha que pagar. O capital lá. Do consignado do cara. Eu disse, meu Deus, pânico. Aí chegou o dia da prestação de conta, eu tinha gastado o meu, o dele, tinha só uma parte já pra dar pra ele. Aí entrei numa dívida. Lá vai, tem que pagar essa dívida. Aí, vamos atrás de fornecedores mais baratos para que... Pastor, foi uma loucura que eu me meti. Fui atrás de fornecedores mais baratos de acessórios para que eu pudesse multiplicar o dinheiro, pagar a dívida que eu tinha feito, né? E mais, me sustentar. Resumo, conseguimos pagar tudinho, fui atrás de outros fornecedores e começamos a viver dos acessórios. Só que esse período todo que eu estou lhe falando, que foi uma grande parte, durou uns 5, 6 meses.
que foi até o dia que chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, tipo, a gente lucrava normal. No dia que chegou a pandemia, todo mundo falou assim pra mim, como é que tu vais vender acessórios no meio de uma pandemia? Quem é que vai comprar acessórios numa pandemia? A pior coisa que tu fizeste foi sair do teu emprego pra vender bijuteria. Nossa, tal, enfim, começaram a falar e eu ouvi uma palavra do Thiago Brunet que dizia assim, que quem entrou na pandemia despreparado sairia pobre. E quem entrou na pandemia preparado sairia rico. Eu não saí pobre nem rica, mas saí ok. E aí eu entrei na pandemia, né? E a gente começou a vender absurdamente. Coisas assim, a gente tinha normalmente 4 entregas por dia para fazer de acessórios. Quando a pandemia entrou, a gente tinha 30, 40 entregas para fazer por dia de acessórios. Então, o nosso fluxo aumentou muito. E a gente soube aproveitar esse fluxo. O Christian é um ótimo administrador. Então, quando ele viu que eu estava rasgando dinheiro, ele disse, você não vai mais mexer no dinheiro. Você só vai vender. E eu vou cuidar de toda essa parte aqui administrativa. Perfeito. De todos os lucros, de tudo que acontecer. E eu vou te dar o dinheiro para comprar e eu vou guardar o dinheiro que é nosso. E aí ele foi, guardou durante todo o ano. A gente ainda era noivos nessa época. E aí, quando foi no fim do ano, a pandemia começou em fevereiro, março. Quando foi no fim do ano, ele me perguntou assim, disse, olha, a gente não tem dinheiro para comprar um apartamento, mas você pode escolher onde você quiser para morar. Que eu posso alugar o apartamento. E aí eu escolhi um apartamento lindo e a gente se mudou para lá. E aí, para lá, a gente levou a nossa loja. O bom de empreender no online é que você não tem os custos com espaço físico, com energia e etc. Não tem nenhum custo. Então, eu fazia um quarto, era o nosso quarto, o outro quarto era a loja. E aí, à medida que a loja foi expandindo, ela já saía de um quarto e ia para o quarto número 3. E já ficou 2 quartos da loja. E a gente fez a nossa casa ser a nossa casa e a loja. A princípio, isso é bom, mas depois de um tempo, isso acaba se tornando um pouco ruim, né? Mas a gente foi vivendo os tempos. O senhor quer saber alguma coisa? Eu posso continuar. Não, vamos só... Você falou aqui de 2 coisas muito importantes do empreendedorismo, né? Saber ganhar dinheiro é uma coisa. Então, você começou, todo mundo se espantou porque descobriram que você sabe vender, que você sabe conquistar um público, que você sabe oferecer o produto, sabe convencer. O problema é que quando o dinheiro chegou, você não estava preparado para administrar. Isso mesmo. E eu acho que é esse casamento, né? Quando você tem essa possibilidade de 2 pessoas, né? Vocês estavam noivos e agora vocês estavam sócios praticamente. Exatamente. Né? E o mais interessante, eu acho que isso é muito importante, é você compreender isso. Você compreendeu, né? Bom, se eu tenho alguém que pode me ajudar na administração e eu não tenho esse dom, né? Eu não sei fazer essa administração, então é melhor entregar na mão. E você confiou, né? Isso é muito importante. É saber atribuir, delegar ao outro aquilo que não é o seu, aquilo que não é a sua praia. Isso, e a princípio foi muito difícil isso, porque não tem como não falar do Senhor nesse momento sobre empreender estando casados. Para mim foi muito difícil porque eu era uma mulher muito... A partir do momento que eu comecei a trabalhar e fazer as coisas, eu sempre fui muito independente. E eu sempre quis ser independente dos meus pais, independente de qualquer pessoa, eu sempre quis ser autossuficiente. Então, quando o Christian disse assim, eu que vou administrar, mano, pra mim, aquilo foi um pânico. Eu disse, não, eu quero ter o meu dinheiro e tudo mais. E o Senhor trabalhou muito isso comigo a respeito da independência. Ele disse, quando você é independente, você é independente das pessoas, independente não aceita ajuda, você se torna independente de mim também. Porque você acredita ser autossuficiente. Sim. E aí eu disse, ok, Senhor, vou depender do Christian, vou depender do Senhor. E aí
Ele começou a ir me pagando, né? Olha, tá aqui, teu pagamento, R$200. Teu pagamento aqui, R$400. Nem chegava a um salário, mas era o quanto ele sabia que dava pra ele me dar, pra eu fazer minha unha e tal, essas coisas. E aí, ok. Fomos pro apartamento, o Christian sempre administrando tudo. E aí, lá no nosso apartamento, né? Trabalhando como acessórios, os acessórios estavam sustentando toda a nossa vida, nos deu um carro, tudo. Mas tudo, e aí? tudo. Aí o Christian parou de trabalhar também? O Christian, nessa época, quando a gente começou a namorar, que é muito importante até essa pauta, quando a gente começou a namorar, o Christian trabalhava na Secretaria de Educação. Depois, ele saiu de lá e ele começou a ser Uber. E foi, inclusive, com o dinheiro do Uber, que ele tinha feito várias corridas, 2.3, não sei quantas corridas multiplicadas, que ele me deu os R$300, que foi o primeiro dinheiro que nós investimos nos acessórios. E aí, ele ficou sendo Uber enquanto eu trabalhava na questão dos acessórios. Depois que ele conseguiu guardar o dinheiro e viu que a loja estava dando certo, aí ele já deixou de ser Uber e disse, não, eu vou trabalhar junto contigo. E também não dava mais, eu não conseguia mais dar conta sozinha. Quando a pandemia começou, eu pegava, eu atendia, eu batia foto, eu embalava, separava os pedidos e mandava para a rota. Mas como o fluxo estava muito grande, não tinha mais como fazer isso. A princípio ele entregava, mas depois já não dava mais para ele entregar. Eu precisava de ajuda para embalar mesmo e atender. E aí foi quando a gente contratou o primeiro entregador. Isso tudo num curto período. Só que, realmente, tudo o que fez a Vika dar certo foi a vontade de dar certo. Foi ter só ela como solução. A gente se casou desse dinheiro. A gente se sustenta desse dinheiro. Então, a gente não tem mais a possibilidade de voltar atrás. De isso dar errado. A gente tem que fazer dar certo. E aí, continuamos o negócio já estava dentro da nossa casa, e é importante você discernir os tempos na hora que você está empreendendo. Isso ainda continua dando certo? Isso ainda continua dando o mesmo lucro? Ou o mercado está mudando? Ou os olhares das mulheres estão mudando? E principalmente quando você trabalha com moda, você tem que estar muito atento ao que está no hype naquele momento ali, ao que está em alta naquele momento. Se está acontecendo alguma coisa no Big Brother e tal, mesmo que você não goste, você tem que acompanhar tudo o que está acontecendo para que você pegue as trends. E aí, em um dado momento, eu vi que os acessórios não estavam mais abarcando todos os meus sonhos. Tipo assim, tudo o que eu queria fazer, o lucro que eu estava obtendo ali, não estava mais tinha como expandir mais do que aquilo ali, não tinha mais como expandir mais do que aquilo. Pelo menos dentro da minha visão, eu não estava mais vendo como botar aquilo, escalar aquilo ali. E aí eu disse, amor, eu vou... O Christian... E foi outra coisa bem aleatória, que foi um dia que eu tinha muita roupa, gastava muito com roupa. Muito mesmo. E o meu guarda-roupa tava cheio de roupa. E ele disse assim, Vitória, não tá na hora assim de tu botar pra fora? Eu disse, já sei, eu vou fazer um bazar dessas roupas aqui. Aí falei no Instagram, né, da loja, disse, olha meninas, quem usa, olha, 40, eu vou me desfazer de umas roupas minhas, vou vender e tal. Preço de custo, quem quiser comprar, vamos lá. Aí, gente, fui e fiz o bazar das minhas roupas usadas. E deu, tipo assim, uns R$6.000 de roupa. Em coisa de 2 horas nos stories. As meninas compraram muito e elas realmente engajam comigo. Assim, eu criei uma afinidade com as clientes de tratá-las como amigas e não como clientes. Não como pessoas distantes. Então, essa afinidade fazia com que elas engajassem em tudo que eu propusesse. Tipo assim, olha, bora lá, gente, só coisa bonita e tal. E cativar o gosto delas. E talvez mesmo que o gosto dela não batesse com o meu ali, ela não tivesse a mesma ideia que eu, mas eu conseguisse convencer ela de que aquilo era bom, ou a gente tentar adaptar, né? Enfim, e aí... começamos, eu vendi as roupas do bazar e ele falou assim, olha, eu acho que pode dar certo isso, de roupa. E a gente começou a investir nas roupas. Vamos comprar roupa para vender agora. Pegamos o dinheiro do bazar, juntamos com mais um outro dinheiro guardado
e compramos roupas para vender. E as roupas começaram a tomar um espaço tão grande na nossa vida. Estou fazendo um grande resumão aqui com vocês. Mas a gente começou a vender as roupas paralelo aos acessórios. Tinha a Vika Acessórios, que era na época, e eu fiz um outro Instagram que o nome era Vika Outlet. E eu vendia as roupas nos acessórios e vendia os acessórios no Vika Acessórios e a roupa no Outlet. E aí comecei a vender as roupas. Só que as roupas começaram a tomar um espaço muito grande, que foi justamente o que eu lhe falei de entender os tempos. Estar atento aí Estar atento às estações. Eu percebi que elas já não estavam mais engajando tanto ali comprando acessórios, que o público tinha dado uma esfriada. Então, a gente tem que ver o que elas estão comprando. E aí eu vi que o hype estava em algumas tendências de moda, então bora começar, né, a vender a roupa. E aí elas começaram a surtar com as roupas. E aí começamos a vender. E eu não tinha mais como um ser humano normal, assim, não tinha mais como eu administrar as duas coisas. Eu e o Christian, tipo assim, os dois Instagrams. Porque, é só uma conta no Instagram. Mas não é só uma conta no Instagram, é uma empresa que funciona dentro do Instagram. Então, tem todas as demandas de uma empresa. Você ter uma loja no Instagram, todas as demandas. Você tem que ter o serviço, o atendimento do cliente, entregar dentro do prazo. Tudo ocorre normal. A única coisa que você consegue abonar ali de despesas, abrir mão de ter despesa é com o espaço físico. Mas de restante, você tem todas as responsabilidades de uma empresa, tendo uma conta no Instagram. E aí, não dava mais para administrar os dois, vamos unir as contas. Bora deixar na Vika, que era onde a gente já tinha uns 10 mil seguidores na época, bora unir tudo lá, roupa e acessório. E aí, comecei a unir, pequenininho, devagarinho, fazendo provador de roupa e acessório, e depois as roupas foram tomando espaço. E a gente ficou só com as roupas, que é como nós estamos hoje. Várias pessoas pedem para que nós retornemos com os acessórios, mas eu acredito que em outro momento propício isso pode acontecer. Hoje a Vika, a gente está com 26 mil, 25 mil, 26 mil seguidores no Instagram, e a gente hoje a gente funciona num espaço físico, porém não aberto ao público, né? A gente alugou um espaço onde é o escritório, estoque, local de gravação da loja, e contratou meninas que fiquem no atendimento, e hoje eu só fico responsável pela gravação. E todas as vezes que eu olho, todas as vezes que eu entro lá, eu digo, meu Deus, onde eu cheguei, tem gente, né, atendendo. Sim. Aqui. E isso em pouco tempo, porque quando começou mesmo a loja foi na pandemia. E ela tomou uma expansão muito rapidamente. E outra coisa que sempre falam é assim, mas para que eu venha ganhar dinheiro com a internet, eu preciso ter 50 mil seguidores, eu preciso ter 20 mil seguidores, eu preciso ter 10 mil seguidores, o que não é verdade. Na verdade, você precisa aprender a trabalhar com o público que você tem. Se você convencer o pequeno público que você tem, você consegue ganhar bastante dinheiro com aquele público. Multiplica por 100, 5 mil. Multiplica por 100, 2 mil reais. 2 mil pessoas, multiplica por 100. Você vai conseguir um bom faturamento, mas você precisa aprender a trabalhar com aquele seu público, cativar aquele público, engajar aquele público. Ponto por ponto. É uma coisa interessante, que eu acho que essa é uma pergunta que vai surgir na cabeça de muita gente. Tem gente que tem vontade de empreender, né, de colocar uma loja virtual, mas não entende nada de rede social, de tecnologia. Então já diz assim, não, isso não é para mim porque não entendo nada. Uhum. O que era que tu entendias na época dessa parte de mídias sociais, de vendas online? Tu entendias já alguma coisa? Não exatamente. O que é que... Vou explicar. Na época que a gente começou, como eu lhe falei, foi no meu Instagram pessoal, então eu não tinha, assim, a gana de fazer a rede social crescer, especificamente. O meu primeiro pensamento era,
vou cuidar das que estão aqui. E aí tá, ok. Só que eu comecei a acompanhar umas blogueiras na internet. Por incrível que pareça, eu nem sabia que tinha blogueira. Assim, em Belém, antes da pandemia começar. Eu nem acompanhava ninguém. Sempre fui muito de acompanhar cantor gospel, a galera do Brasil, né? Mas muito pouco daqui. E aí eu comecei a acompanhar umas maquiadoras e tudo mais. E eu conheci uma maquiadora que era uma influencer aqui. E eu comecei a compartilhar com ela uns acessórios. Eu disse, olha, eu vou te mandar alguns acessórios. Ela sempre ia lá e comentava, nossa, tuas peças são lindas e tal. Eu olhei e disse, olha, ela tem... Na época ela tinha tipo uns 20 mil seguidores. Eu disse, olha, ela tem 20 mil seguidores. Poxa, eu podia compartilhar aqui uns acessórios com ela, mandar pra ela. E aí ela divulga. Só que hoje, né, se eu fosse indicar hoje alguém que vai começar uma loja, eu ia dizer para que ela olhasse, sempre desdenham de blogueira, né? Dizendo, blogueira, blogueirinha. Mas as influenciadoras, elas fazem realmente um ótimo trabalho. Sim. No quesito moda, no quesito divulgação de empresas e etc. O grande erro dos empresários é o quê? É não avaliar o nicho daquela blogueira antes de contratá-la. Sim. É o problema principal. Por exemplo, eu vendo roupas aqui de R$300 e eu vou contratar uma blogueira que fala mais, tipo assim, para público C e D. Tipo assim, que usa as gírias bem paraenses e tudo mais. Sim. Uma pessoa que compra uma peça nesse valor, dificilmente ela vai lidar com esse tipo de público. Pode acontecer, mas é muito raro. Então, tu tem, por exemplo, eu tenho um público aqui AB. Eu vou procurar uma blogueira que fale usando termos para esse público, que eu veja que ela frequenta determinados lugares. Enfim, você tem que avaliar. Essa é a primeira coisa, avaliar o público que vai te divulgar. Porque eu acho que o primeiro ponto para que você venha crescer no Instagram, o seu pequeno negócio, é com as influenciadoras. Sim. Eu realmente acredito nisso. E depois você começa a patrocinar. Mas aí, isso aí já é um outro ponto, né? A trabalhar com os patrocínios do Facebook Business mesmo. Mas o primeiro investimento menor que você vai fazer para crescer no Instagram é com as influenciadoras. E entender o seu público. Quando o teu público é pequeno, tu já começa a entender ali mais ou menos os gostos. Eles vão formando a tua loja. Sim, é o teu você primeiro... vai personalizando ali a partir deles, Exatamente, né? A partir das pessoas que vão chegando. Claro, a primeira identidade da tua loja vai ser a tua cara. Sim. Vai ser o teu estilo, aquilo que tu acredita, aquilo que tu carrega. Mas depois disso, os teus primeiros clientes, eles vão formando aquilo que tu vai vender. Existe uma coisa interessante, né? Quando você vende roupas, vende moda, você não está vendendo só uma peça. E eu acho que isso aqui eu falo isso muito para a Joelma, né? Uhum. Que eu também gosto de moda. Eu não sou blogueirinho de moda, não. Mas eu gosto de observar, de ouvir. Uhum. Eu sempre penso o seguinte, que uma pessoa, qualquer produto, né? Mas vamos pensar no teu nicho, no teu produto. Quando você vende roupa, você não está vendendo, estou vendendo um blazer, estou vendendo uma calça. Você está vendendo uma assessoria. Exatamente. Porque no momento que você coloca para o público, você já fez uma seleção, você já imprimiu ali o seu olhar, Exato. né? De quem conhece. Então, quando você consegue mostrar para o seu público que você não está vendendo uma roupa só por vender, que você está vendendo uma coisa que você mesmo avaliou, pensou, usa, aí essa pessoa vai comprar de ti. Isso porque mesmo. Ela está engajada contigo. Isso mesmo. Ela está recebendo a tua assessoria. Exatamente. E muito interessante eu ter falado sobre isso, porque ontem mesmo eu estava falando com o Christian exatamente esse assunto. Eu disse assim, por quê que a gente entrou nesse assunto? Porque esse mês eu trouxe moda praia e eu sou crente. E é muito difícil para mim esse ponto, porque elas são muito ligadas à minha imagem. E eu não queria aparecer de biquíni, porque eu ministro louvor na igreja. E como que eu ia aparecer ali para 26 mil pessoas vestidas de biquíni? Não, eu entrei assim num transe na minha cabeça. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque não vai engajar se eu não aparecer.
Não, e a gente já fez vários testes. Eu já quis desvencilhar a minha cara dali de todas as formas possíveis e imagináveis. Mas elas... Eu vou chegar no ponto que o senhor falou agora. Tô esperando. Elas acreditam, elas compram aquilo que elas veem você usando. E elas não simplesmente veem você usando ali para mostrar no provador, mas veem você usando no seu dia a dia. Sim. Por exemplo, essa camisa vai vender muito mais quando elas verem que eu uso essa camisa aleatoriamente num podcast. Saindo, indo jantar. Tu não tá posando, né? Tu tá usando. Não estou simplesmente posando. Eu estou usando, eu consigo encaixar aquela peça no meu dia a dia. Isso vai fazer ela vender, porque ela vai olhar e vai dizer, caraca, ela usa no dia a dia dela. Realmente eu posso usar dessa forma. E depois eu pego essa blusa e uso ela fechada para dentro da calça jeans. É mais uma forma de usar a blusa que ela me viu na vida e na internet. Então, todas as vezes que elas virem você encaixando aquela peça na sua vida ou quando você contratar uma influenciadora. Que outra coisa que eu aprendi esses dias na internet, e eu acho que é importante falar também. Uma moça estava compartilhando sobre a frustração de ter enviado uma peça para uma influenciadora e ela só ter mostrado, olha isso aqui que eu recebi. Ela não teve retorno nenhum daquela divulgação, daquela influenciadora. Mas, no dia que a influenciadora usou aquela peça ali, ela era uma peça de moda praia, e ela usou a peça na praia, aí sim ela teve o retorno daquilo ali. Então, essas coisas que você tem que avaliar, é importante quando vai divulgar a tua empresa, fazer um contrato com a pessoa que está divulgando, olha, eu quero que seja em tal dia. Porque talvez tu esteja planejando uma ação ali para aquele dia. Aquele dia eu vou fazer uma promoção daquela peça que eu enviei para aquela influenciadora. Então, tu faz um contrato. De hora, quero que você divulgue nesse dia. Nessa hora, quero que você faça dessa forma. E não simplesmente deixe nas mãos dela. Certo. É interessante, porque eu vejo com o empreendimento que eu estou alinhavando também, né? Que é o projeto... Vou já fazer o merchan, né? É o projeto Minha Estante. O que é o projeto Minha Estante? Aquilo que eu leio, eu recomendo e eu vendo. Show. Então, nós estamos montando um projeto aqui dentro da escola. E isso por quê? Porque um dia eu coloquei um livro que eu li e coloquei lá no meu perfil, né? Uhum. Lido. Aí eu encontrei um amigo meu e disse, eu comprei um livro daquele só porque tu colocaste lá. Eu digo, é? Então eu vou vender. Então eu vou recomendar e vender, sim, né? E não é uma livraria, vai ser um projeto. Sim. Né? Isso é importante, porque quando você oferece um produto... Né? Essa era uma máxima que eu usava, eu fiz rádio há muitos anos, né? Em todas as vezes que eu tinha um patrocinador, que eu ia anunciar, fazer um merchan lá no programa de rádio, eu sempre dizia, eu não faço propaganda, eu recomendo. É isso mesmo, é importante mesmo, senhor. Eu sempre falo isso também para as meninas, para quem me pergunta a respeito de venda, que é importante você vender a verdade para o seu cliente. Eu não levo para a loja de verdade roupa que eu acho brega e cafona. Porque dizem assim, não, compra porque tem público para isso. Eu não faço. Não é o meu público. Não é o meu público, porque eu não vou conseguir passar a verdade na hora da venda. Se eu tô colocando aquela peça ali na minha loja, tu pode ter a certeza absoluta que eu acho aquilo bonito e que eu colocaria aquilo tranquilamente no meu dia. Porque eu vou conseguir passar a verdade para cliente, eu vou conseguir usar aquela peça, eu vou dizer, não, isso é bonito. Isso dá para tu usar dessa forma, dessa forma, dessa forma. Eu não sei pensar com a cabeça da outra ali, que quando a moça diz assim, não compra porque tem público, mas eu não entendo por que ela usa aquilo ali. Então, eu não vou conseguir vender aquilo ali. Então, eu vendo geralmente 100% das vezes, na verdade, aquilo que eu usaria, aquilo que é a minha verdade. Porque eu passo a verdade na hora da venda e eu faço o provador empolgada com a cliente. O meu meio de venda é fazendo provador nos stories, né? Todos os dias eu gravo o provador e falo para a cliente inúmeras combinações de como ela pode usar aquilo e aquilo que vai me gerar a venda naquele dia. O provador de todos os dias. Na verdade, quando você fez o bazar, né, aquilo acho que foi
a tua degustação, Foi, né? Já foi a tua degustação, exatamente. porque você viu que você tem bom gosto, né? Não vou dizer bom gosto, porque é muito relativo, gosto é relativo, né? Mas você tem o exatamente. seu gosto e você encontrou um público que tem Que exatamente atende, esse gosto. exatamente. E eu acho que é isso que é importante, né? Você também, eu acho que uma das coisas que precisam ser estudadas na hora de você lançar um produto é você identificar o seu público. Uhum, Porque quem quer alcançar todos os públicos Não acaba alcança. não alcançando ninguém. exatamente. Né? Então, se eu tenho um público que eu sei que se identifica comigo e aquilo que eu vou oferecer vai atingir esse público, então por que eu vou ficar atirando para tudo quanto é lado? Exatamente, Isso no início, eu acho que no início essa é a primeira crise da empreendedora, né? Falando para o meu público, né? Que é o público feminino, eu acho que a primeira crise que a gente enfrenta na hora de começar a empreender é: mas o que eu vou vender? Para que numeração? Qual é o gosto? Então, o primeiro gosto que vai ser impresso ali é o teu. Se elas engajarem com o teu gosto, aí tu vai fazendo mais enquetes ali, ó, que numeração vocês usam? Porque aí tu já vais começando a trazer mais daquela numeração. Sim, perfeito. Olha, vocês gostam mais de vestido, de calça, de saia? Faz a enquete. E tu vai vendo o público que tá lá, vai votando e tu vai trazendo voltado para aquele público. E depois, quando for expandindo, tu vais arriscando mais. Mas hoje, a gente sempre fala lá na loja, né? Na hora que o Christian vai fazer a meta do mês, a gente faz a meta com 20% de margem de erro, né? E eu sempre digo, sempre 20% daí vai ficar. É impossível a gente comprar, Sim. fazer a coleção e tudo sair. Mas sempre dá certinho. Sempre uma média de 20% da mercadoria que a gente compra por mês fica. Mas por quê? Porque a gente já conheceu o nosso público. A gente já sabe. Antes o erro era maior. Mas hoje a gente já parou ali. A tendência é diminuir em nome de Jesus. Para que a gente esgote sempre todos os meses. Existe uma coisa, quem trabalha com perfumes, né? Quem trabalha com a parte também de degustação, que é a acomodação, né? Existe a acomodação olfativa, por exemplo. Quando você vai experimentar um perfume, você vai vender perfume, aí experimenta, a pessoa cheira. Quando chega lá pelo quarto, já não sabe mais o que é o que, já ficou tudo misturado, né? É alguém que convive, muitas vezes, num lugar que jogaram o lixo, a pessoa no primeiro dia, na primeira semana não suporta. Passa um tempo, ela já nem sente mais aquele cheiro. Qualquer pessoa que chega lá, né, é acomodação. Existe isso também, e isso é um cuidado, essa acomodação de você tá lidando com moda, tá comprando vestido, tá comprando blusa, tá comprando peça, daqui a pouco você olha e não sabe mais o que fazer. Aí vem a pesquisa, né? Todo tempo isso acontece, na verdade. Porque não tem muita variedade. Tipo assim, eles não vão começar a vender um short de uma perna só, né? Então, às vezes, tu tá comprando ali, não foge muito daquilo ali. A única coisa que tu vai te adaptando são as estações. Tipo, no inverno. Aqui não tem inverno mesmo, mas a gente traz algumas peças de couro, porque a nossa galera seguia pelo que vem em São Paulo, Sim. né? Enfim, e mesmo que aqui seja praticamente impossível de usar couro... Tem gente que veste. E a gente traz. Né? E fica bonito mesmo, a gente só tenta adaptar para o nosso clima. Mas, partindo para o que o senhor perguntou a respeito de se existe essa acomodação, eu acho que o que faz a gente fugir um pouco disso é todo mês ter uma ação diferente. Sim. Por exemplo, já vou dar um spoiler da coleção de agosto. O que eu pensei? Agosto geralmente é um mês difícil, porque a galera esbanjou em julho. E também é mês do pai. Pai não... Pois é, não é papais. Pai... A galera não se mobiliza muito, né? E no meu público feminino, Deus o livre, então, né? Enfim. E aí, eu disse, o que eu vou fazer pra galera comprar agora em agosto? Então, eu tô pensando em fazer em agosto o mês do look office. Então, eu vou montar uma coleção bem vasta para ambientes de trabalho. Tipo assim, para arquiteta, advogada e tal. E eu pensei em gravar, tô dando spoiler total da campanha. Total. Sem essa problema. parte eu vou cortar. Eu tô pensando em fazer
um vídeo em vários... Como a Vika é num prédio comercial, eu já pensei em bater mesmo, usar toda a minha sanguinidade. Sim, nem é sanguíneo, não. Pra bater lá. Eu posso gravar aqui no teu consultório? Tipo assim, eu conheço algumas pessoas lá de jaleco, eu queria gravar, tipo assim, a roupa, né, da loja, com o jaleco por cima. Aquela ali, a dentista que trabalha com estética. No ambiente ali de advocacia, entrando no escritório e tal, usando a roupa. Tipo assim, em vários ambientes, usando a coleção. E aí pensei em montar uma coleção voltada para isso, para ela já se imaginar do ambiente. Entrando no fórum com um look office, blazer e tudo mais. E essa coleção, como a galera gastou muito, eu vou fazer uma coleção de baixo custo, né? Vou tentar fazer, tipo assim, todos os blazers por R$119,90. Calça em alfaiataria. Olha, eu vou querer comissão, tá? 99, me sigam. Enfim, fazendo já valores padrões para pegar esse público que gastou e o que não gastou. E realmente agosto eu acho que tem cara de volta ao trabalho, volta às aulas. Então, look para faculdade, look para trabalho, eu acho que vai dar certo. Então, sempre o que vai tirar a gente desse comodismo é já fazer um planejamento ali anual do que você vai lançar. Julho é moda praia, mês das mães, vou trazer mais vestido, porque mãe gosta de vestido, gosta de saia, gosta de, tipo assim, roupas mais leves, confortáveis. Então, vou me voltar para isso. Sempre você está atento ao que acontece naquele mês ali. Eu acho que esse olhar, essa atenção, a pesquisa, né? E você também vai, à medida do tempo, né? A experiência com o teu próprio público, com o teu produto, vai te ensinando, né? Esses macetes, né? Exatamente. No mês de maio é bom de vender porque é mês das mães, é mês das noivas. Exato. Início... Quando está chegando o verão, tem isso. Enfim, eu acho que a expertise também vem com o tempo, né? Exatamente. Com o teu trabalho. Exatamente. Mas deixa eu aproveitar aqui um gancho rapidinho. Ela falou da sanguinidade dela, né? Eu tenho uma palestra que nós vamos colocar lá na Comunidade Altar. Na Comunidade Altar, nós temos, na primeira sexta-feira de cada mês, nós temos o Dia do Empreendeus, que é um trabalho de treinamento, de palestras para empreendedores. Muito legal. Tá? Já tivemos lá o Ricardo, né, que é um excelente palestrante, uma palestra maravilhosa. Na primeira semana de agosto, não sei se o programa já vai ter ido para o ar, nós teremos o Joey. E eu estou preparando uma palestra para falar sobre os temperamentos e o empreendedorismo. Muito legal. E, assim, é um spoiler também, vou aproveitar que é um spoiler. O empreendedorismo e os temperamentos, porque a gente observa realmente que não só, só o sanguíneo é um bom empreendedor porque ele é bom de venda, ele é bom de papo, não, mas tem produtos que o sanguíneo tem uma certa facilidade de trabalhar. Mas isso é só spoiler, vai chegar e a gente vai anunciar para o pessoal. É verdade. Bom, mas além é Nica, né? Vika, a Nica é a do Nico. Além da Vika ser hoje o teu ganha-pão, né? E o teu case de sucesso, você é um case de sucesso, né? Começou do jeito que começou pela necessidade, mas eu acho que a necessidade ela pode te jogar para baixo ou ela pode te empurrar para cima. E no teu caso ela te fez, né, pegar um fôlego e ir lá para cima. Amém. Existe uma frase que eu acho bem interessante, eu vou readaptar, porque eu não lembro exatamente todas as palavras da frase, mas diz assim: quem copia de um é medíocre, quem copia de dois é plagiador, quem copia de 3, 4, 5 é altamente criativo. Então, o empreendedorismo é isso, não é? Você não é uma peça isolada, você está aqui, você começa a observar o que acontece no seu entorno. Você vê alguém que deu certo. Então, ouvir a história da Nicole, de como ela começou, de como ela foi se achando, né, nesse caminho, isso é bom. Pode copiar assim, né, de olhar assim, poxa, o que é que eu posso aprender? E eu acho que esse é o papel, inclusive, do nosso podcast, é trazer elementos aqui que as pessoas possam dizer, poxa, eu me identifico com isso, eu estava pensando em alguma coisa, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero empreender. A gente tem trabalhado muito, inclusive aqui, eu falei no início do programa, que tem sido recorrente a gente trazer pessoas do empreendedorismo,
né? Porque, de fato, hoje, e você está dentro da estatística, hoje, no Brasil, das mulheres empreendedoras, o quanto cresceu o número de mulheres empreendedoras. É né? verdade. O que eu ia dizer é que eu até pensando nisso, a gente está planejando fazer um curso realmente para vender. Só que o curso vai ser voltado para a área de semijoias, porque para mim, assim, o melhor negócio para mulher eu quero empreender, não sei o que fazer. Não indicaria maquiagem, não indicaria nem roupa para começar. Eu acredito que o melhor negócio para ela começar seria realmente vendendo acessórios. Então, eu estou montando um curso para criar a sua loja de acessórios do zero e lucrar 20 mil por mês, 40 mil por mês. Só vendendo acessórios na internet. É o meu projeto aí e eu acredito que vai dar certo, justamente porque o senhor tem compartilhou, né, a respeito da estatística das mulheres querendo empreender. E isso vem muito também do feminismo, força feminina. Sim, e tudo empoderamento e tudo mais, vem disso, mas eu acredito que seria uma boa começar essa ideia. Eu vou compartilhar com vocês quando a gente começar. Maravilha. Mas para a gente encerrar, né, vamos olhar para uma outra área de atuação, que é o louvor e adoração. Né? Você está ministrando na casa de Deus. Né? E é maravilhoso isso, né? Porque você, ao longo da nossa conversa, você colocou aqui, primeiro, um patrocinador que te patrocinou, não com dinheiro, mas com uma lição. Isso mesmo. Né? E depois veio o patrocinador mesmo, aquele que é o top, que é Deus. Exatamente. Né? E isso, então, traz uma lição, né? De alguém que entendeu a importância da fé, da presença de Deus, do relacionamento com Deus, porque não é só a tua capacidade, a tua competência, não é só a tua visão empreendedora, mas é a tua fé e a tua relação com Deus. Eu queria que você fizesse esse casamento aí. Com certeza. Vai ser a melhor parte para mim, porque nem sempre a gente pode compartilhar tão claramente, né, a respeito do Senhor em todas as coisas. Algumas vezes eu dei entrevista falando da Vica, né? E nem sempre dá para ser tão claro a respeito de como o Senhor faz as coisas, mas realmente a gente que é crente, a gente tem um grande benefício, que é ter as nossas esperanças depositadas no Senhor, sempre. Eu sempre digo, meu Deus, como uma pessoa que é do mundo consegue sobreviver, ou como alguém que não crê em Deus consegue sobreviver sem esperança, porque o Senhor é a nossa esperança, né? E aí eu pego, falando a respeito de como a gente liga ao Senhor, a gente unge as coisas com óleo ungido. Unge as roupas, tudo com óleo. Senhor, isso aqui vai vender tudo. E a gente ora nas roupas e declara que o homem que não olhe mais para sua esposa, que ele passe a olhar para sua esposa quando ela colocar aquela roupa. Que a mulher o marido olhe para a esposa. Isso, o marido olhe para sua esposa, no caso. É que a mulher que sofre de crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, que quando ela use a roupa, ela seja tocada ali pela presença de Deus e se sinta amada de alguma forma. Então, a gente sempre declara, inclusive na nossa caixa, nas nossas etiquetas, tudo a gente manda versículo, manda palavras de afirmação para as clientes, para que elas se sintam amadas e realmente queridas pelo Senhor. E não escondo a minha fé na Vica. Sempre compartilho. Inclusive, quando voltar agora a Link nas Casas, que é a nossa célula da Link, eu vou começar a chamar as meninas para lá. E só que no início, né, falando a respeito disso, o Senhor sempre fez uma promessa na minha vida a respeito do louvor. Nunca tive promessa a respeito de empreendedorismo, você será uma empresária, mas sempre recebi promessas desde a minha infância a respeito do louvor. Então, quando eu comecei a empreender, eu pensei, meu Deus, será que eu estou indo para longe daquilo que tu queres para mim? Mas quando o Senhor
faz uma promessa, né? Quando o Senhor fala, ele não diz o seu processo até alcançar essa promessa. Ele diz, a minha promessa é essa, o meu objetivo aqui na sua vida é esse, mas você vai ter um percurso aqui que eu não vou te dizer como é que é. E eu acredito que a Vika tá dentro desse meu percurso, aí até alcançar a promessa. Realmente eu sonho em viver pra música, sonho em viver realmente pro ministério. Esse é o meu objetivo de vida, inclusive por isso a minha loja continua sendo online, porque eu quero deixar ela bem estruturada para me preparar para o momento em que viverei disso. E sempre foco nisso, sempre, todos os dias, na verdade, sempre, todos os dias eu penso, Senhor, eu estou focada aqui na minha loja, mas eu estou focada em Ti também. Então, no momento em que o Senhor me atrair para viver disso, nesse momento, quando eu chegar nesse tempo, o Senhor me diz que eu vou abrir mão disso daqui. Ou não abrir mão, porque eu não acredito que eu abriria a mão da Vika, mas vou me preparar para que outra pessoa cuide disso e continue tocando e eu paralelamente. Maravilha. Na verdade, isso é muito importante, porque aí você passa a ter uma agência de sustento do teu ministério, até que o teu ministério também te sustente. Exatamente. Maravilha. Minha querida, eu brinquei com ela quando ela chegou aqui, disse que ela ainda é tiança, porque como eu a conheci ainda bem pequenininha, ainda tem essa carinha de... essa carinha ainda de... Né? Que bom, né? Passou o tempo, né? Vai ainda ter essa carinha de bebê. Mas que prazer, que felicidade quando o Nicolai me falou da tua trajetória. A gente te acompanha também, né? Poxa, então vamos conversar sobre isso, porque eu acho que não existe nada melhor do que você ser uma pessoa que inspira. Amém. Né? Eu acho que esse é o grande princípio. Mais do que simplesmente, eu tenho um grande negócio, consegui... Eu sou uma pessoa que inspira. Né? E pessoas de sucesso, pessoas que experimentaram o sucesso, mas não o sucesso aleatório, não o sucesso que veio a qualquer preço, mas veio pelos caminhos certos e com essa consciência de que houve um patrocinador celestial, que é Deus, né, na tua vida. Então, isso serve de inspiração e com certeza vai mobilizar muita gente que está ali caminhando, pensando, vou, não vou, vai na fé, como diz lá o pessoal da novela, Exatamente. Vai na fé que vai dar certo, né? Com honestidade, com sinceridade. Isso vai mesmo. ter os atropelos, vai ter os Com pequenos certeza. erros, né? Você vai se empolgar porque você começa a ganhar dinheiro, né? E esquece que aquele dinheiro todo não é seu, tem dinheiro que tem que ser, né? Enfim. Mas isso é um processo e você tem aprendido. E glória a Deus também pelo teu casamento, pelo teu marido, né? Que te deu esse suporte, que casou de fato e equilibrou esse negócio. Muito obrigada também, pastor Ivaldo, pelo convite. Você é um homem que eu admiro muito. Não é de hoje, realmente o senhor é uma referência no meio cristão, nesse meio profissional. Inclusive, fiquei muito feliz agora com esse podcast. Eu acho que só tem a crescer e dar certo e impactar a vida das pessoas. Muito obrigada, realmente, pela oportunidade de estar aqui, compartilhando a minha história, compartilhando aquilo que eu vivo. Vocês que estão acompanhando, estão me conhecendo agora. Maninho, meu outro irmão também, que veio aqui, né? Ele é meu fã, o Ricardo. É mesmo, viu? E vocês que acompanham ainda não nos seguem, já nos sigam aí, @Vicaloja com 2C, vai ser uma honra lhe receber. Se você quiser tirar dúvidas também a respeito de empreendedorismo, tô com medo, não sei por onde começar, me dá uma ideia, não tenho problema de compartilhar ideias, segredos, não tenho bronca com isso. Compartilho mesmo, quero que você saia da sua CLT, quero que você empreenda e seja feliz aí na sua vida. Maravilha, então. Gente, então você já sabe, conhece alguém que está começando o negócio, ou está já alinhavando, vem falando, conversando, dizendo, eu estou com vontade de empreender, compartilha esse programa, porque vai dar um up, vai estimular essa pessoa. E continua seguindo a gente, você que ainda não segue, te inscreve aí, vai nas nossas redes sociais, procura a gente por lá que você vai achar a gente. Nossos programas sempre têm conteúdos que visam realmente subsidiar as pessoas com bom papo, com instruções a respeito de vários temas. Então vale a pena você dar uma força para esse canal, tá bom? Fique na paz e até o próximo, se Deus quiser.